Saudações, eu sou Marcos Valério XR no dia 8 de março de 2022, diretamente de Fortaleza, Ceará. Brasiliense, quando vem na praia é assim mesmo, tem que ficar ostentando. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para gravar um vídeo sobre uma temática muito regular aqui neste canal, sobre as forças do mar e as forças da terra. E como todos nós deveríamos saber, a vida começou no mar. Até onde nosso conhecimento científico é capaz de alcançar, as evidências sugerem que o caos primordial que dá origem à vida, no sentido científico, as primeiras unidades autorreplicadoras, ele se deu num ambiente que era basicamente o antecessor do que viria a ser o mar. E supõe-se que em determinado momento a vida veio para a Terra, o que não impede que nós sejamos uma descendência de várias espécies anteriores que estão totalmente habitadas a uma vida na Terra firme. No entanto, nossa conexão com a água é tão anormal comparado com outras espécies, especialmente os primatas, que alguns teóricos evolucionistas chegaram a sugerir uma tal de teoria do macaco aquático. Sim, teoria do aquatic ape, né? Macaco no sentido grandes macacos, que seria uma possibilidade de que houvesse uma fase evolutiva da história da humanidade, onde nós passamos a ter uma convivência mais regular com a água, uma espécie de primata, de ancestral humano, que diferente dos gorilas, dos chimpanzés, ou até mesmo dos hominídeos que nós conhecemos, teria tido uma fase que vivenciou uma grande intimidade com a água. Isso explicaria por que nós temos uma postura ereta, que é bem diferente da postura dos outros grandes primatas, porque estar constantemente imerso, parcialmente imerso em água, facilitaria o desenvolvimento dessa postura. Explicaria por que temos tão poucos pelos comparados com os demais primatas, porque dentro da água não há necessidade de pelos, a tendência é eles serem desfavorecidos evolutivamente. Também explicaria porque, diferente de gorilas, de orangotangos, de chimpanzés, nós gostamos tanto de água. Isso é um fato bastante curioso. Claro que existem outros animais que estão muito bem na água, mas comparados com os outros primatas, nós temos uma afinidade com a água absolutamente única. É difícil dizer que é uma teoria, ela é muito controversa, a maioria dos pesquisadores discordam dela, mas ela é muito interessante você refletir sobre ela. Bem, continuando aqui no dia 10 de março, tive que mudar de praia, mas a grande relevância desse tema é que, independente dessa teoria corresponder a uma realidade ou não, essa fase teria sido em água doce. Claro, não passa pela cabeça de ninguém que esse possível aquatic ape tivesse alguma coisa a ver com o mar. Mas, de qualquer modo, o fato é que a afinidade humana com a água doce é um pré-requisito para a nossa desenvoltura na conquista do mar. Você consegue imaginar um bando de gorilas peludões se aventurando num rio de água doce? Não, imagina então no mar. Como nós temos essa habilidade intrínseca de se relacionar bem com a água, cedo ou tarde começamos também a desenvolver um relacionamento com os mares que são essencialmente diferentes. Não é só pela fato da água ser salgada, a humanidade percebe uma diferença muito clara entre os rios internos, né, os lagos, e o mar. O mar é muito mais vasto. Mas antes de chegar lá, vamos perceber, porém, uma coisa curiosa. Embora sejamos espécies terrestres e nós tenhamos mais desenvoltura na terra do que na água, curiosamente, é mais fácil nos deslocarmos na água, pensando nesse fato em rios e lagos, do que, em geral, na terra, quando se trata de você mover grandes quantidades de coisas. Por exemplo, nós podemos viver em comunidades na terra que, tudo bem, nós podemos andar com certa facilidade, mas somos facilmente prejudicados por obstáculos, por grandes florestas, por montanhas, desertos difíceis de transpor. Então, quando se trata de carregar grandes volumes de coisas, isso dá muito trabalho, exige muitos recursos. Mas, por outro lado, se você consegue construir uma jangada rústica, você consegue navegar num rio levando uma quantidade de coisas muito maior, uma quantidade de pessoas muito maior e muito mais rápido do que você faria um trajeto equivalente por terra.
É por isso que, em grande parte, a humanidade foi se desenvolvendo e ocupando as áreas costeiras de grandes massas de água. Porque nós podemos utilizar, entre outras coisas, além de fontes de recursos de alimentação, de pesca, nós podemos utilizar as águas também como fonte de locomoção, tornando bem mais fácil percorrer longos caminhos. Então, de certo modo, apesar da espécie humana ser essencialmente terrestre, a nossa afinidade com a água facilitou que nós pudéssemos desenvolver métodos de deslocamento e de relação com as águas únicos, muito diferentes daqueles, por exemplo, que nós temos entre os animais, né? Que às vezes eles têm um bom relacionamento com a água também, como por exemplo hipopótamos ou outros animais que têm essa vida, às vezes vivem em pântanos e vivem em rios, mas evidentemente são mais limitados a uma localidade. Eles não ficam fazendo migrações em larga escala de uma região para outra. Mesmo animais anfíbios ou répteis tipo crocodilos, jacarés, eles não têm uma tendência migratória. Tendências migratórias geralmente são para animais, em termos de animais relacionados à água, são animais totalmente aquáticos mesmo. Esses às vezes têm algumas tendências migratórias. Mas animais não totalmente aquáticos são mais fixos, são mais sedentários, fixos em alguns ambientes com grandes massas de água. E a espécie humana não. A espécie humana tem, onde vai olhar os mapas populacionais até hoje, você vê que há concentrações populacionais nas beiras dos rios, nas beiras dos lagos, nas beiras dos mares. E assim que se desenvolveu melhor toda a nossa tecnologia de navegação, passou a ser possível conquistarmos terras distantes além mar. E aí mantemos essa mesma configuração. A maior parte da humanidade ainda vive em áreas costeiras. A maior parte das metrópoles são costeiras. E aí vem aquela sacada. Quando você vai mais para o interior, principalmente interiores longe de grandes massas de água, você vai notar que vai surgir comunidades, estruturas urbanas que são mais fixas, diferente daquelas que são costeiras, que têm um acesso maior a uma capilaridade maior de caminhos para outras áreas. O que faz com que as cidades costeiras sejam mais cosmopolitas, mais dadas ao comércio, mais dadas a um relacionamento de culturas distintas, ao passo que, evidentemente, por outro lado, as cidades mais telúricas, aquelas mais estabelecidas em áreas terrestres menos banhadas por grandes massas de água, tendem a ser mais fixistas, mais sedentárias no sentido de ficarem num local só, e tendem a ser mais provincianas, mais bairristas, menos dadas a essa abertura cultural ampla. E aí nós temos os elementos básicos da grande distinção entre as culturas da terra e as culturas do mar. Quando você amplia isso para grandes impérios terrestres, que ainda que sim, se utilizam, mesmo que se utilizem de rios, ainda que tenham alguma desenvoltura também no mar, mas eles são predominantemente focados em grandes massas terrestres, em grandes continentes, você vai ter uma mentalidade diferente daquelas civilizações que se desenvolveram predominantemente priorizando os contatos marítimos, ainda que elas também tenham terras, ainda que elas tenham uma certa penetração no seu interior, mas é uma questão de ênfase. E aí nós temos a grande divisão, né, daquilo que tem se chamado telurocracia e talassocracia. Eu não gosto muito de utilizar o conceito de cracia aí, porque fica parecendo governos do mar, governos da terra, e a ideia não é bem essa. São culturas mesmo, né? Mais interessante de falar civilizações telúricas, civilizações talássicas. Essa é a grande divisão atual, a grande percepção que nós podemos colocar para definir a distinção de percepção entre Ocidente e Oriente num nível civilizacional mais pleno. No Ocidente predomina uma cultura talássica, enquanto no Oriente culturas telúricas. O grande exemplo, a Rússia, com seus terras infindáveis, gigantescas, com bem menos rios do que, por exemplo, em relação à terra, do que, por exemplo, um continente grande como o Brasil, também, mas com uma presença de rios mais expressivos, ou a própria África, onde estão os rios mais... A África é o rio mais extenso do mundo, no Brasil tem o rio, o maior volume d'água do mundo. Apesar de que há também, é evidente que há uma potência aquática também
na Eurásia, mas o foco é evidentemente terrestre. Até pelo tamanho imenso do continente, ou pelo tamanho imenso da população chinesa. Enquanto no nosso ocidente desenvolveu-se inicialmente com Portugal e Espanha, Península Ibérica, que tem uma saída específica para o mar, Portugal principalmente, não tem outra opção a não ser se projetar para o mar devido à sua escassez de terras, e posteriormente Holanda, França, Inglaterra e todos esses países que promoveram a colonização do planeta inteiro em massa, e posteriormente a supremacia britânica, que produziu o maior império até então da história da humanidade, para posteriormente ser sucedido pelo seu herdeiro natural, os Estados Unidos. O fato curioso, então, é que apesar de sermos seres predominantemente terrestres, nós desenvolvemos métodos de deslocamento mais capazes, mais rápidos e mais eficientes por água antes de desenvolvê-los em terra. A quantidade de recursos que você poderia transportar por via aquática sempre foi muito maior do que a capacidade que você consegue transportar por via terrestre utilizando cavalos ou carroças, até que se desenvolvessem, claro, as ferrovias. A situação mudaria de figura. Então tem uma oscilação tecnológica aí, né? E aí teve essa grande diferença, porque a tecnologia de navegação, apesar de claramente ter evoluído, surgiu um motor a vapor, surgiu uma série de coisas, mas ainda tem uma certa limitação na velocidade das embarcações. É muito difícil uma embarcação passe de 30 km por hora, por exemplo. Ao passo que o desenvolvimento de veículos terrestres evoluíram numa razão muito maior em termos de velocidade. O surgimento das rodovias também, né, teve esse impacto significativo. E tudo isso foi alterando a dinâmica e o peso, especialmente do transporte por via aquática, especialmente marítima, e por via terrestre. Então você vê que com um grande continente, vastas terras a serem exploradas, grande parte da ligação entre esse continente só se foi possível mesmo em ampla escala com o desenvolvimento de ferrovias e rodovias mais sofisticadas e com dutos, né, gasodutos, formas outras de transporte de eletricidade, quando a tecnologia evoluiu mais, permitindo conexões mais eficientes por terra. Ao passo que no mar, por exemplo, você não passa uma, quer dizer, até passa, mas é muito mais difícil passar uma ligação de energia, até de telecomunicação pelo mar. Passar um gasoduto pelo mar, tudo é bem mais complicado. Então essas duas situações foram desenvolvendo em paralelo, às vezes com revoluções tecnológicas beneficiando uma, às vezes beneficiando outra, de modo que na atualidade nós temos um certo impasse entre essas duas tendências, né? A tendência talássica e a tendência telúrica. Mas bem, tudo isso posso dizer que é uma espécie de longa introdução para abordar o tema que eu acho mais interessante, que é a questão simbólica, que é uma coisa que me preocupa muito, que o pessoal gosta muito de falar nessa simbologia do Behemoth contra o Leviatã, e a simbologia mítica do mar e da terra. E às vezes eu penso que isso pode nos levar a alguns enganos, porque às vezes você se perde no símbolo, ou seja, existe uma correlação imagética inicial, e às vezes a pessoa leva essa correlação a um nível muito mais elevado, e às vezes se perde nessa correlação simbólica, passando a incorporar dos mitos relativos àqueles símbolos elementos que na realidade não estão naquela realidade originária que a gente está inicialmente comentando. Então tem que tomar muito cuidado. Aí o pessoal fala muito nessa imagem do Leviatã dos mares, como domínio do mar, como domínio do inconsciente, das pulsões instintivas. Aí faz aquela questão das profundezas, né? Porque o mar tem a superfície, está aberta, mas tem as profundezas, tem os seres abissais, a própria imagem do Leviatã mesmo. Então você associa essa questão do mar a alguns elementos que são facilmente estigmatizáveis, até mesmo pela iconografia bíblica dessa questão. Porque o Behemoth seria a necessidade material, né? Aquela criatura terrestre. Então ela tem, aparentemente, ela tem uma legitimidade em termos de necessidade maior do que o Leviatã, que estaria de uma certa forma simbolizando algo mais obscuro, mais profundo, e até indiretamente associado ao dragão dos mares, que vai remeter ao símbolo maligno, o dragão do Apocalipse, essas coisas todas. Então tem que tomar cuidado para não fazer essas associações, que, por exemplo, fica fácil você associar a ideia do mar, por exemplo, a ideia de plutocracia, uma vez que o mar
tem essa dimensão da superfície e tem a dimensão submarina. Então, imageticamente, tem essa questão do cosmopolitismo, do comércio, até associa-se isso mais diretamente ao próprio capitalismo, uma vez que ele se consolidou por via marítima nas companhias das Índias que foram colonizando, essa coisa toda. Mas eu vejo pessoas boas dizendo isso por aí, deixando escapar que o próprio conceito de plutocracia remete à Terra, né? É o subterrâneo que é o Plutus. E aí você vê uma diferença. O subaquático é mais acessível, é mais facilmente acessível, pelo menos num certo nível, do que o subterrestre. A gente tem a pesca submarina, as atividades submarinas, pelo menos assim, costeiras, são mais facilmente desenvolvidas do que as atividades subterrestres que a gente tem mesmo hoje. É mais difícil você fazer grandes perfurações de grandes profundidades em terra do que você às vezes mandar sondas ou batíscafos no mar. Então tem que ter cuidado com essa associação simbólica, porque tenta-se fazer a simbologia da terra como uma coisa mais explícita, mais direta, mais franca, e a simbologia do mar como mais dissimulada. E isso é um tanto problemático, porque o que está no subterrâneo é ainda mais oculto do que aquilo que está submerso em água. O próprio Hades, da mitologia grega que nós associamos a Plutão, é um símbolo do subterrâneo. Ao passo que na mesma mitologia, o mar é regido por Netuno, é um outro tipo de entidade. Então, e de uma certa forma, se você for estigmatizar alguém como o vilão, é fácil você associar imageticamente, por exemplo, o diabo a Hades. E aí você inverte a simbologia. Aí é curioso, porque você pode dizer que a plutocracia está mais associada ao mar. Sim, vê que tem uma sutileza aí que não é tão simples assim de você fazer uma correlação tão direta. Ambos, água e terra, são símbolos que arquetipicamente são femininos, ao passo que os elementos masculinos são ar e fogo. Só que você tem uma associação da terra com fogo mais fácil, afinal, em várias ocasiões, emerge fogo da terra, com as atividades vulcânicas, a lava, o fato de esquentar cada vez mais, quanto mais você desce para baixo da terra, enquanto no mar é o contrário, né, faz esfriar. Então você pode fazer a associação simbólica também do fogo com a terra, de modo que apesar de ter uma estabilidade maior, quando ela eclode, por exemplo, representa a imagética de uma explosão vulcânica, ela é bem mais devastadora. Então pense bem, ainda que você tenda a fazer uma associação que se coloque mais, a fazer uma defesa maior da dimensão telúrica, né, como muita gente, o pessoal do Dugin, da quarta teoria, tem feito, tome cuidado porque simbolicamente as associações são tanto frágeis. Tudo bem, você tem também uma certa simbologia de destruição no mar, você tem os furacões, você tem os tsunamis, mas você tem os terremotos, você tem os vulcões. Então, imageticamente, o que isso passa? É a ideia de que, apesar de ser mais estável, a Terra, ela também, quando possui um processo mais destrutivo, que é mais raro, também é mais impactante. O mar, nós estamos acostumados a ver muitas tempestades, isso é regular. O mar é relativamente revolto. A simbologia do mar está mais associada ao inconsciente, inclusive as flutuações da questão, daquela correlação com o feminino, até associada às fases da lua, às marés. Então tem essa fluidez, essa dinâmica, essa inconstância. E a Terra seria um tanto mais constante. Mas quando a Terra se revolta também, ela é ainda mais destrutiva. Então tomemos cuidado com essas correlações. Por outro lado, o elemento que está vinculado às tempestades, aos furacões no mar, é o elemento ar. Então também tem uma parceria entre a água e o ar de um lado e a terra e o fogo do outro. Tudo isso porque eu quero chegar da grande síntese, né? Eu acho que não é uma questão de antagonizar a tradição talássica e a tradição telúrica. Há uma dinâmica, há uma constante oposição, mas há também uma evidente parceria. Eu acho que o que nós devemos buscar é uma harmonização dos aspectos, e é por isso que é tão interessante eu falar nesse assunto aqui, né, na beira da praia, porque é o encontro da dimensão telúrica com a dimensão talássica. Mas dito isso, que basicamente é onde eu queria chegar, nessa questão dessa síntese, né? Afinal, nós somos seres que somos essencialmente terrestres, mas temos uma grande afinidade com a água. Possivelmente tenhamos passado por uma fase evolutiva de passando pela água, mas mesmo que isso não seja verdade, a própria vida começou no mar, então isso tudo está entrelaçado.
Mas assim, uma coisa que eu estou há muito tempo tentando pensar é a dimensão aérea mesmo. Afinal, nós desenvolvemos a tecnologia aeronáutica. Nós hoje somos capazes de voar. E qual o impacto que isso traz? Bom, inicialmente não muda muita coisa, porque você ainda continua dependendo de terra para você poder estacionar seus aviões, lançar seus foguetes, ou de mar, em porta-aviões. Nós tivemos inclusive uma fase durante a Segunda Guerra Mundial que as guerras foram decididas pelo poder marítimo aéreo. A guerra Japão-Estados Unidos, por exemplo, foi totalmente decidida nessa seara. Foi ao passo que a guerra, por exemplo, entre a Alemanha nazista e a União Soviética, ela foi decidida na terra, inteiramente na terra. O poderio aéreo teve pouca relevância em relação ao poderio terrestre. E lembrando, assim, o pessoal gosta muito de utilizar o inverno russo, né, como uma forma de dando a ele um grande protagonismo, como querendo dizer que foi graças ao inverno que Hitler ou Napoleão foram derrotados. Não, isso não é verdade. O exército russo efetivamente foi decisivo nesse sentido. Agora, sim, não há como negar que houve uma ajuda dos invernos em si, né? Mas assim, não caiam nesse lugar comum que foi o inverno que salvou a União Soviética, não, porque ela teria revertido essa guerra do mesmo jeito, mesmo sem o inverno. Mas muito bem, voltando. Então você vê que são aproximações, dimensões diferenciadas, que nós temos que levar em conta essa questão do poderio aéreo. De uma certa forma, como eu falei na live sobre geopolítica do espaço, né, com o professor Edgar Manioto, você ter muita terra também significa você ter muito ar, né, muita atmosfera. Você tem um grande espaço a ser explorado. Tem aquela coisa chamada espaço aéreo que depende do seu espaço terrestre. O espaço aéreo ele vai até 100 km de altitude, né? A gente não sabe, mas acima de 100 km de altitude não é mais seu espaço aéreo. Um voo de um outro país pode passar por cima, mas não estaria mais em tese violando a sua soberania aeroespacial. Mas assim, de qualquer modo, você vê quem é que tem mais espaço aéreo no mundo. Rússia, inegavelmente, tem um grande espaço terrestre. Ao mesmo tempo, porém, você ter acesso ao mar, especialmente se você tem bases navais, porta-aviões, né, ou bases navais básicas por aí, você também tem um grande acesso ao ar, facilitado pela sua tecnologia aeronáutica baseado em tecnologia marítima, em fundamentos marítimos. No entanto, é preciso também entender que aqueles ares internacionais eles não são a mesma coisa. Você está em águas internacionais, você tem uns ares internacionais, mas não é a mesma coisa que você ter a sua própria dimensão aérea. Então, tudo isso para dizer que a tecnologia aérea impactou pouco nisso, porque ela beneficiou tanto um lado quanto o outro. Tanto quem tem grandes espaços de terra tem maiores espaços de ar, quanto quem tem menores espaços, mas tem projeção marítima, também consegue colocar novos espaços de ar e compensar, às vezes, a falta desse espaço aéreo por uma projeção marítima maior, né? Ademais, é crucial deixar sempre estabelecido que um elemento poderosíssimo de toda essa dinâmica é o transporte de cargas. Você é capaz de transportar grandes cargas por via terrestre, por via ferroviária ou rodoviária, e grandes cargas por via marítima, os grandes graneleiros, toneleiros, petroleiros. Mas não tem esse grande transporte de carga por via aérea. A tecnologia ainda não admite isso. Dá muito trabalho, é muito caro você transportar muita coisa por transporte aéreo. Você não está transportando minério de ferro pelo ar. Então ainda é limitado por isso. Agora, é possível que surja uma tecnologia, aliás, é altamente provável que vá surgir tecnologias futuras que vão facilitar muito esse transporte aéreo. Isso pode reconfigurar a situação. Isso pode permitir, como por exemplo, um pedaço de terra relativamente isolado, sem grande saída para o mar, e esse país, por acaso, conseguir desenvolver uma grande tecnologia revolucionária que dê a ele um domínio aéreo muito grande, isso pode alterar a situação, pode afetar a balança de poder no mundo, que hoje nós estamos, por exemplo, com a potência norte-americana, a potência talássica muito grande, até porque você tem duas costas, é oeste e leste, então ele tem projeção para os dois lados, apesar de ser um país grande, territorialmente grande, mas observa que as populações se concentram nas costas, né? E com grande projeção marítima internacional, herdeira do Império Britânico. Por outro lado, você tem a Rússia, que tem uma massiva extensão de terra, e toda aquela saída para o mar ao norte é quase tudo congelado. Ela tem pouca saída para o mar, tem um pouquinho assim para o lado lá do Japão, e ali
naquela área marítima lá onde o pau está quebrando hoje, exatamente hoje. Então, tanto que aquela questão da Crimeia ali tem a ver com essa questão marítima, sim. E ao mesmo tempo você tem também a China, que também tem uma quantidade de terra significativa, mas está mais baseada na sua população. E está investindo muito agora em tecnologia marítima também, mas ambos desenvolvendo tecnologia espacial e aeroespacial, claro, né? Tecnologia aérea e aeroespacial. E aí é que eu fico tentando há muito tempo invocar o terceiro símbolo, porque esse pessoal que trabalhar com essa alegoria do Behemoth contra o Leviatã estão deixando de lado o Ziz. O Ziz não é citado na Bíblia, mas ele faz parte da mitologia hebraica. Enquanto Behemoth é a besta terrestre e Leviatã é a besta marítima, o Ziz é a besta aérea, é um grande pássaro gigantesco. E há muito tempo eu estou tentado a tentar buscar uma associação imagética dessa entidade. A primeira coisa que me ocorreu é associar os nômades judeus mesmo, né? Porque a grande capacidade de projeção aérea seria uma espécie de equivalente simbólico do nomadismo. Mas eu ainda não estou convencido da validade desse símbolo, não sei se essa associação é válida. Eu já tenho dúvidas da associação entre Behemoth e Leviatã também, então não pretendo mexer com isso por enquanto não. Mas assim fica essa previsão de que é possível um dia surgir uma grande inovação tecnológica que aumente o poderio aéreo de uma forma absolutamente inovadora. Eu acho muito difícil você pensar nisso sem ousadias muito grandes, como por exemplo a ideia de antigravidade, a ideia de um tipo de combinação gasosa extremamente eficiente para você produzir balões dirigíveis ou qualquer coisa nesse sentido. Mas é uma simbologia que tem sido muito tentadora e eu estou buscando alguma coisa para encaixá-la, mas aí também já ao mesmo tempo me gera uma preocupação, porque fica nessa tendência de você querer se empolgar demais com os símbolos, ou seja, a mesma crítica que eu fiz aqui, você fica querendo se empolgar com os símbolos, tentando introjetá-los na realidade. Então tem que ter muito cuidado para fazer esse tipo de associação. Por fim, só estabelecer aqui essa ideia de um avanço em direção ao ar, né? Bem, é um pouco complicado, porque existiria a possibilidade de um dia nós nos fixarmos no ar, como é possível, de uma certa forma, entre aspas, se fixar no mar. Há pessoas que vivem no mar, você pode viver no iate. Tem pessoas que moram em barcos, não só em ilhas e plataformas flutuantes, mas é possível viver no mar. Mas será que seria possível um dia viver no ar, ter tecnologias aéreas tão sofisticadas que te permita ficar constantemente voando? O interessante é que nós somos seres terrestres, mas nós temos grande afinidade com a água, ou seja, nós nadamos. Por outro lado, a gente não tem afinidade nenhuma natural com o mar, a gente não voa em nível nenhum, a gente não flutua em nenhuma. Então você ter uma dimensão aérea existencial humana seria muito mais disruptivo dos nossos fundamentos existenciais materiais do que já é a dimensão marítima, que ainda justifica um pouco de você tentar fazer um antagonismo, dando uma primazia para a dimensão terrestre em oposição à marítima. A aérea seria mais distante ainda. Mas de qualquer modo fica aí essa reflexão. Eu sempre pensei em fazer essa provocação, já tive essa ideia há um bocado de tempo, mas como eu previ essa viagem, eu já queria fazer ela num vídeo assim, caminhando à beira-mar, onde eu estou representando o elemento terra, o elemento água e também o elemento ar. Eu sou o Marcos Valério XR, diretamente do Ceará, finalizando esse vídeo no dia 10 de março de 2022. Muito obrigado por sua atenção.